Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Hoje vai ser uma live especial, uma oncolive. Mais uma vez falando sobre oncologia, esse tema tão importante. Quantos novos casos estão surgindo a cada ano, a cada instante? Os diagnósticos têm aumentado muito. Será coincidência? Boa noite, Simone. Boa noite, mãe. Minha mãe tá aqui. Será coincidência ou reflexo de tudo que nós estamos passando nesse momento? Tantas coisas acontecendo, gente. A pandemia. Que vou mandar um convite para minha convidada. É pandemia, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é? E incertezas, guerras e desemprego, tem muita coisa acontecendo. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa saúde emocional, e não só emocional, é claro, não é? Com a saúde do físico, alimentação, que é... Boa noite, Pedrinha, que é o que a minha parceira maravilhosa Fátima cuida dessa parte de mentoria. Ela dá mentoria de estilo de vida. Ela também... Obrigada, minha querida. Obrigada, Pedrinha. Sucesso, você é um sucesso também. Maravilhosas lives da Pedrinha. E minha convidada, ela é mentora de estilo de vida. É maravilhoso. Ela também é paciente oncológica, terapeuta. Então, o trabalho está muito legal. Nós já fizemos um grupo psicoterapêutico. Esse é o terceiro grupo, só que com um formato diferente. E é demais, é muito legal, pessoal. A troca do grupo, quem já fez terapia em grupo sabe. A troca do grupo é muito rica. Não é? Deixa eu ver, deixa eu tentar. Eu dei um convite para ela aqui. A troca do grupo é muito rica. A gente poder ter essa experiência. Porque cada pessoa está num estágio diferente. Tem pessoas que estão iniciando um tratamento, por exemplo, tem pessoas que estão no decorrer do tratamento, quase finalizando, tem pessoas que já passaram por N etapas, mesmo para quem já teve alta, não é o meu caso ainda, que eu estou em tratamento. Boa noite, Maurício. Mesmo para quem já teve alta, é muito importante ter esse acompanhamento. Por quê? O câncer, ele foi desenvolvido... Boa noite, Maurinha. E aí, legal. O câncer, ele foi desenvolvido a partir do momento que alguma coisa estava errado dentro do nosso organismo, mental, espiritual e físico. Alguma coisa não estava andando em equilíbrio como deveria andar. Então, ainda não existe uma causa. O câncer é uma doença multifatorial. Ainda não temos uma causa exata. Olha, isso causa um pouco de tudo. Pode ser o estilo de vida sedentário, alimentação, o estresse. Hoje em dia a gente corre para tudo. Pode ser também a questão de alguma mágoa emocional, pesa demais. Tudo isso baixa a imunidade. Entrou, minha convidada tá aqui. Vamos lá. Minha parceira chegou. Fátima, manda o convite aqui, eu vou mandar para você aqui. Vamos lá. Ou então clica na câmerazinha aqui para eu te colocar aqui. Então, o que acontece, pessoal? São N fatores, além da questão genética. Também tem isso, né? Vocês sabem que tem a questão genética, que aí vamos dar aqui. Tem a questão genética que, assim, pesa demais, né? Vamos lá aqui. Fátima, vamos lá. Isso aí. Então, aqui. Chegou. Aceitar. Legal. Vai surgir. Tá aí. Então, é um trabalho muito
feito com muito carinho. Aí. Oh, boa noite! Ó, já dei a Boa noite. introdução. Que bom, bom te Legal. ver aqui. Essa noite maravilhosa. Agradeço o pessoal que está chegando. Essa noite é ontológica, vai ser porque, olha, é um projeto maravilhoso, é algo que eu não tive, não sei se você teve quando no início do seu tratamento, é algo que eu não tive. Eu queria muito ter participado de um grupo psicoterapêutico, precisava demais, mas eu não tive, mas de qualquer forma estamos aqui. É verdade. Eu tive a graça de conhecer a minha coach em estilo de vida quando eu estava iniciando o meu tratamento, mas de tanto Olha, pesquisar na internet também, procurar, então eu tive a graça de ser agraciada, né, de poder participar de um grupo com pacientes oncológicos e com uma coach, né, nos dando as dicas e nos ajudando a lidar com toda essa situação, né, que é olha, nova que para todos. bênção, olha só. Foi muito Fala um bom. pouquinho de você, Fátima. Fala um pouquinho de você. O pessoal aqui, eu já dei uma introdução, todo mundo sabe, eu sou de Segóvia, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, também paciente oncológica, e nós estamos aqui abraçando esse projeto maravilhoso com a minha colega Fátima, também terapeuta, vai falar um pouquinho dela, né? Então, você já introduziu aí, né? Você já sabe que a Fátima é paciente oncológica também, né? Sim, ainda estou em tratamento, Estamos, agora né? já via oral, né? Então, um tratamento mais leve, mas ainda estou em tratamento. E então me chamo Fátima, né? Como a Dia aí já me apresentou. Moro aqui no Rio Grande do Sul e a Dia tá Ah, lá de isso São Paulo, né? aí, estou em São Paulo. O sotaque não nega. Paulista. E a gente se conheceu, né? Através de Do grupos grupo. que trabalham também com pessoas oncológicas, né? Com pessoas que têm câncer. Então a gente se conheceu, a gente já se conhece um bom tempo e agora então a gente resolveu assim, depois de nos tornarmos amigas e de compartilharmos as nossas histórias, a gente viu que tem tanto em comum e esse desejo de ajudar as outras pessoas, né, também. Então a gente resolveu se unir e unir os nossos conhecimentos e as nossas forças e as nossas experiências para trazer algo de valor para as pessoas que aceitarem a nossa ajuda, né? Entrar nos nossos grupos terapêuticos, que vão ser muitos, com certeza. Com A Di certeza. já está trabalhando extraoficialmente, né? Porque o lançamento oficial é hoje, nessa live, mas a Di já está trabalhando com grupos terapêuticos e eu também já tenho grupos no WhatsApp, no Telegram, porém a gente nunca tinha feito um projeto assim oficial, nem eu e nem ela, né? Então agora a gente resolveu assumir junto essa jornada, né, e esse processo. E eu fui diagnosticada com câncer em 2015, né? Fiz um tratamento então de quase um ano, no ano de 2016, um câncer de mama, era positivo, carcinoma infiltrante, grau 3, e onde eu tive que fazer, então, a retirada das duas mamas, e tive que fazer a reconstrução Boa e noite, também o esvaziamento axilar do braço direito. o pessoal está chegando. Desculpa, fala. Oi, Dou uma cortadinha, cumprimentar o pessoal, mas tranquilo, vai lá. sim, capaz, a gente está muito feliz com as pessoas que estão entrando aqui, boa noite a todos também. E é uma honra para nós, né, ter as pessoas aqui ao vivo nos assistindo. E a gente divulgou bastante hoje nas nossas redes sociais também. A gente quer chegar ao maior número de pessoas, né, com essa live, que também ficará salva nos nossos canais também. E que as pessoas vão poder compartilhar com outras pessoas e vão poder assistir novamente, se assim interessar, né? Porque é muito importante a gente saber algo sobre um assunto assim tão pouco falado,
entre aspas, né? Porque até mesmo porque com os nossos familiares, com os nossos amigos, quando a gente é diagnosticado com câncer, a gente quase não fala, ou eles quase não falam conosco. Então a gente não consegue Exatamente, isso mesmo. essa abertura que a gente precisa, esse compartilhar, esse dialogar, esse tirar dúvidas, esse desabafar, né, que muitas vezes a gente precisa. Então a gente não tem muitas vezes isso na nossa família, porque eles muitas vezes estão mais chocados do que nós mesmos e sem saber como lidar com essa situação. Então, quando nós temos um grupo de apoio e que são pessoas que estão passando pelas mesmas necessidades, tudo é mais fácil, porque a gente consegue vivenciar e entender melhor o que o outro está sentindo. Então, mesmo que você já terminou o seu tratamento, ou mesmo que você não iniciou ainda, se você souber de alguém que vai iniciar, que foi diagnosticado, convida essa pessoa para entrar. Não tenha discriminação, né? Qual a etapa do tratamento que a pessoa esteja. Pode entrar a pessoa iniciando o tratamento, não tendo iniciado ainda, ou já tendo finalizado e estando que nem nós, em tratamento via oral, né? E desde que venha para complementar o grupo, que venha para adicionar conhecimento ao grupo, que venha fazer a diferença no grupo, porque é isso que as pessoas precisam, né? Então, convidem quem vocês acharem que podem convidar, que talvez aceite Sim. o convite, até mesmo um cuidador, até mesmo um parente ou um cuidador de uma pessoa com câncer. Eu acho que também uma coisa interessante, hoje, no dia de hoje, eu acho que nós temos, eu estou visualizando 11, 12 pessoas aqui, mas essas pessoas que estão aqui e depois as que vão ouvir essa live, que vão assistir essa live, eu acredito que 99% delas conhecem alguém que tem câncer. Ou um familiar, um amigo. Hoje nós estamos assim, eu estava dizendo no início da live, não sei se você estava acompanhando, estamos assim, a cada momento, a cada ano, os números assim explodem. Diversos tipos, né? Mas ainda eu não me lembro de cabeça o primeiro ranking, né? Aí, o primeiro tipo, mas o de mama está nos primeiros. De mama e de próstata dos homens, né? Então, assim, é o estilo de vida. A Fátima é mentora de estilo de vida. Olha só, fala um pouquinho, sim. né? O que as pessoas que vão participar do grupo, né? Esses pacientes que vão fazer parte do grupo, o que eles vão ser contemplados, né? Que legal. A Fátima é mentora de estilo de vida, olha só. Eu estava dizendo aqui no início da live que o que mais compromete hoje, uma das coisas que mais compromete, a gente sabe que é multifatorial, mas justamente é esse estilo de vida. Pode ter genético, sim, em muitos casos, né? É multifatorial. Mas uma coisa que marca demais é qual é o nosso estilo de vida. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos alimentando? Né? Atividade física, espiritualidade, é tudo isso. Nós somos compostos de todas essas coisas. Com certeza. A gente quer fugir, mas não dá. Não dá. Não dá. O preço é alto. O preço é alto, hein? Quem tá fugir vai pagar um preço muito alto. Não é dinheiro não, hein? Com certeza. E com certeza é mais dolorido também o preço que a gente paga. Aprendam com a gente. Né? Não precisa passar pelas. Aprendam com quem já está passando, com quem passou, né? Com quem passou. E como é assim difícil a gente, em primeiro lugar, aceitar, né, a doença. Porque a doença, ela nos traz muitos sentimentos, muitas emoções que nos derrubam, né? Ela nos traz o medo, ela nos traz a frustração, ela nos traz muitas vezes a culpa, por a gente até se culpar por não ter estado cuidando corretamente da nossa vida, tendo uma vida estressada, uma má alimentação, uma vida sedentária. Então, isso
de certa forma, foi o meu maior sentimento em relação à minha vida e à minha saúde. Porque quando você está prestes a perder a vida, porque todos nós um dia vamos morrer, mas ninguém sabe o seu dia. Só que quando você é diagnosticada... quando a gente é diagnosticada... Depois ela vai falar com a gente. Sim. Sim, ela. Bem-vinda. Ela vai falar com a gente depois. Ela participou. Que legal, que legal. Vai ser muito importante o depoimento. Nossa, que bênção, maravilha, gratidão por ter aceito o convite. E como eu estava falando, quando a gente é diagnosticado com câncer e você se depara com um diagnóstico que pode te levar a vida em poucos dias, em poucos meses, ou talvez em um ano, é diferente do que você viver a sua vida e saber que um dia você vai morrer, mas você não ter nenhuma doença que possa te levar à morte em breve. Então, quando você se depara com a morte, você passa a ter emoções e sentimentos muito desgastantes para o nosso emocional, nosso espiritual, e acaba sugando muito as nossas energias. E a gente acaba ficando para baixo mesmo. Isso é absolutamente normal, isso é do ser humano, e isso é algo que todos passam e são diagnosticados com câncer. Porém, a gente pode ter uma reação diferente perante isso. A gente pode se questionar, ao invés de perguntar por que eu, pergunte para que eu? Exatamente, isso mesmo. Aconteceu? Por que isso chegou na minha vida? Por que eu tenho que passar por isso? E quando você muda a pergunta, né, ao invés de perguntar por quê, você pergunta para quê, você passa a se questionar de uma maneira diferente. E foi o que eu fiz. E foi dali que surgiu o meu desejo de me tornar mentora em estilo de vida. Porque eu mudei a minha vida radicalmente. Radicalmente. Eu dei uma volta de 360 graus. Eu mudei tudo, absolutamente tudo na minha vida. A maneira de ver as coisas, a maneira de me relacionar com a minha espiritualidade, a maneira de me alimentar, a maneira de me exercitar, a maneira de me portar perante as pessoas, a maneira de acreditar que tudo é possível quando você quer. E principalmente quando eu assumi a minha essência verdadeira e a minha fé inabalável, né? E a minha realidade, a minha veracidade. Falar sempre a verdade. Mesmo que você muitas vezes diga... Muitas vezes eu dizia sim querendo dizer não, eu dizia não querendo dizer sim, porque eu não queria magoar a pessoa, ou não queria criar algum atrito. Só que muitas vezes eu me prejudicava com isso e acabava ficando aquele sentimento, aquele bloqueio, aquele certo sentimento que ficava sufocando. Exatamente, é isso mesmo. E isso tudo vai somatizando, vai te dando alguns avisos leves e você não dá bola, né? Dá uma hipertensão, dá uma diabetes, dá uma obesidade, uma bulimia, uma anorexia, que muitas não comem, outras comem demais, causa aquela ansiedade, e você não dá muita atenção para isso. E aí, quando Deus, acho que percebe que a gente não está dando um basta, Ele manda algo que a gente não tem como ignorar. Não tem como fugir, né, gente? Não tem como fugir, exatamente. Porque chega uma hora que você vai... É uma opção. Ou você luta, você para com tudo e vai focar em você, na sua saúde. Olha que interessante, né? A gente vai focar na gente, na nossa saúde, ou simplesmente, bem real, ou a gente vai morrer. Porque é uma doença progressiva, se a gente não fazer nada, ou é a morte. E não adianta botar a culpa no outro, e não adianta esperar que o outro faça por mim o que eu tenho que fazer. Aí é o nosso encontro conosco mesmo.
E eu tinha muito assim de dizer que o meu estilo de vida não era agradável a mim, não era como eu queria, por N motivos. Por motivo de ter que trabalhar para educar os filhos, por motivo de ter que cuidar da casa, de ter que trabalhar fora. E culpava outras pessoas e outras situações pela minha negligência comigo mesma de não cuidar da minha saúde. Só que no me deparar com a doença do câncer, eu percebi que eu era achando desculpas para não cuidar de mim, porque na verdade eu não tinha a disciplina que eu precisava Sim. ter para cuidar de mim. Na verdade eu não queria porque achava que dava muito trabalho preparar uma alimentação mais saudável, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. Então eu acabava procrastinando tudo isso. E quando eu E aí percebi depois que o só trabalho eu, é muito maior, né? Depois para cuidar, para claro, fazer exame, para fazer a com quimioterapia, certeza, trabalho bem maior, né? com certeza, foi aí que me dei por conta que tantas semanas, tantos meses, tantas horas em quimioterapia, radioterapia, recuperação de cirurgia, fisioterapia para recuperar a amplitude do braço. Tudo isso foi preciso para que eu me recuperasse fisicamente. E aí eu aproveitei e curei o meu interno também nesse tempo. Eu aproveitei esse tempo para mim. E isso, para mim, foi uma bênção muito grande, porque daí eu percebi que o quanto que eu poderia ajudar pessoas que estariam passando pelo mesmo processo, ou pessoas que talvez estavam nos processos anteriores, que eu também estive, que era a hipertensão, que era a ansiedade, que era comer por compulsão, ou um má gerenciamento do estresse, das emoções, um não gerenciamento do estresse, sempre aquela vida afobada, 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 nunca tem tempo para nada. E eu sempre em último lugar, primeiro todas as outras pessoas da minha casa, da minha família, do meu trabalho. E se sobrar tempo, eu cuido de mim. E eu inverti isso. Hoje eu sei que eu preciso estar bem para poder dar aos outros o que eu pretendo, para poder cuidar dos Exatamente. outros. Então, Sim. hoje, em primeiro lugar, eu. E eu me sentia muito egoísta no início do tratamento, por eu querer deixar de cuidar dos outros para cuidar de mim. Eu tive que trabalhar muito esse sentimento dentro de mim também, de não me sentir egoísta ao querer cuidar de mim. Mas isso tudo leva um tempinho, né? É um processo, mas a gente vai vendo o quanto que a gente vai evoluindo e a gente vai conseguindo cada vez mais e vai se interiorizando e vai se conhecendo. Porque, na verdade, eu nem me conhecia. Eu me conheci após o câncer, na verdade. Olha só, somos duas, hein? Eu acho que todo mundo aqui quem paciente, a Alcilene também pode dizer aqui, depois a Alcilene, se ela puder falar, vou fazer um convite para falar com a gente um pouquinho, né, da experiência da experiência dela. Mas é o que eu notei, uma coisa interessante, Fátima, e é isso que a Fátima faz, né? Perfeito. É o que ela está vivenciando, tudo que ela modificou na vida dela, é isso que ela, na mentoria dela, é o que ela indica, é o que ela vai acompanhando, não é? Essas mudanças alimentar, espiritual, físico, mental também, emocional. Então é muito importante. Uma coisa muito legal. Você está vivenciando isso. Você acabou de falar da verdade, né? É isso mesmo. É a mesma coisa. Eu tenho que trabalhar as minhas emoções, né? Porque é o nosso material de trabalho. Se você não está bem, imagina só, né? Se nós não estamos bem, fica difícil da gente trabalhar com o outro. Como é que eu Não tem posso dizer, como. Não tem como. Fátima, calma, fica tranquila. Se eu trabalho, né? Se eu trabalho no equilíbrio das emoções, é lógico que nós somos seres humanos também. Mas eu tenho que me trabalhar o tempo todo. É muito interessante a verdade, como você acabou de dizer. E assim, e o grupo, o que eu percebi nos grupos anteriores, uma coisa muito interessante que você trouxe agora, é essa questão, né? De não pensar, de não se colocar em primeiro lugar, das pessoas estarem aí, acho que todas nós, né, nós fizemos um exercício, eu também me incluí,
até então, antes do diagnóstico, da gente pensar em todo mundo, família toda, pai, mãe, filho, namorado, cachorro, papagaio. E assim, a gente sempre ficando em segundo plano. Mas foi muito engraçado. E eu até falei para as meninas, né? Gente, vocês perceberam que coisa interessante? Essa semelhança? Não é acaso, né? A gente fez um exercício de dos pontos positivos e dos pontos negativos. E muito interessante. E os pontos, justamente os pontos positivos, era o altruísmo. Só que o altruísmo, gente, a gente precisa tomar cuidado com esse altruísmo, né? É importante a gente ajudar o próximo, a gente fazer pelo outro, a gente fazer o nosso máximo. É um mandamento, é importante. Só que a gente precisa ter esse cuidado, que para a gente poder fazer isso de uma forma consciente, nós precisamos estar bem, precisamos ter força. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Não é? Se alguém pedir emprestado aqui R$1 milhão, eu ainda não tenho. Vamos ter, né? Eu não posso, não tem como, né? Não tem, a gente não pode dar o que a gente não tem. Não tem jeito. Então isso é muito importante. Você colocou uma coisa muito legal, né? Então a gente precisa, isso é o ponto de partida. Ponto de partida para a terapia também, eu sempre digo isso. Esse é o ponto de partida, né? Então, como que você está, como que você se vê nesse momento, né? Como que a pessoa está se vendo, em que posição ela está se colocando? É muito importante isso e também muito importante a pessoa tomar as rédeas da sua vida, a pessoa se autorresponsabilizar por aquilo que está acontecendo a ela. E isso foi, assim, algo muito cruel de aprender com a minha coach, né, de aprender com o grupo, porque, como eu disse antes, né, a gente sempre gostava de direcionar a culpa, né, ou então, assim, a responsabilidade para as outras pessoas, porque a gente achava mais fácil, era mais difícil a gente se autorresponsabilizar por aquilo que nos acontece. E a gente sempre está querendo buscar mudar a outra pessoa. A gente identifica, né, os defeitos, entre aspas, né, das outras pessoas, porém, muitas vezes a gente não enxerga que talvez esses mesmos defeitos que a gente está vendo na outra pessoa existem em nós. E quando nós admitimos isso e quando nós percebemos que nós só poderemos mudar os nossos defeitos, nós só poderemos mudar os nossos hábitos. Porque se já é difícil mudar a nós e mudar a nossos hábitos, imagina então mudar uma outra pessoa, né? E você só vai mudar a outra pessoa ou o seu ambiente com aquilo que você emanar, com aquilo que você vibrar, com aquilo que você fazer. Não adianta você dizer ou não adianta você apontar os erros das outras pessoas e quererem que elas mudem se você não muda, se você não toma a iniciativa. E quando eu descobri isso, que tudo parte de mim, tudo começa por mim, isso se tornou tudo muito mais fácil. Porque imagina, não tem como eu chegar ali e dizer para o meu marido, para o meu filho, para o meu vizinho, para minha sogra, para minha mãe, você tem que mudar isso, 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 isso. Eu posso até falar, mas se de repente para ela, outros defeitos meus também são perturbadores para ela e ela também vai vir me dizer e eu também não vou aceitar mudar. Eu só vou aceitar mudar aquilo que eu perceber que realmente está me prejudicando e prejudicando o outro. Então, no momento que eu ver isso, no momento que eu aceitar isso, eu consigo mudar tudo na minha vida. Exatamente. Tudo, absolutamente tudo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas muitas vezes procuram a gente e tem essa ilusão. Agora eu tô fazendo terapia. Agora eu tô fazendo terapia, agora é com psicólogo, é com terapeuta aí, que eu tô aí, cuida de mim, resolve minha vida. E, ainda é. Vocês acham que não? Tem. Né? Tem muita gente que é assim ainda. Né? Resolve minha vida, e se você fala alguma coisa que a pessoa
se sente acuada, que, né, ou alguma coisa que não gosta de ouvir, a grande maioria sai, não aparece mais, não volta. Então é Uhum. isso, exatamente, não é mágica. Então a gente precisa ter esse comprometimento de se voltar, né? Eu quero me conhecer melhor, ter essa abertura. Eu quero me conhecer melhor. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Não é só vocês, a gente também. Eu tenho um monte de defeito, a Fátima também. A gente também tem coisa ruim, todo mundo tem. Por isso que a gente está aqui para aprender. Né? Então a gente está aqui. E é aceitar isso, faz parte da vida. É o que eu falo, o bom a gente conhece o ruim, identifica, né? A gente precisa identificar o que eu preciso me melhorar. Identificar e a partir do momento que identificar, traçar uma meta, traçar um plano, olha, então é isso que não está legal e a partir de agora eu vou trabalhar assim para fazer diferente. Não tem atalho. Cuidado com o atalho, né, Fátima? Cuidado, Não que o tem atalho é atalho. perigoso. Fala um pouquinho da história, assim, geralmente, no modo geral, assim, quando seus clientes, pacientes te procuram, né? Como que o estado que você observa na maior parte dos casos e no final da mentoria? Qual que é que você percebe as principais diferenças, assim, do início, quando estão chegando e Uhum. quando se encerra o trabalho? Ai, é uma diferença enorme, assim, eu não dou mentorias, assim, muito longas, né, porque também estou começando com esses projetos de fazer mentorias, por enquanto estou trabalhando com mentorias gratuitas e também nos grupos de WhatsApp, né, mas, assim, é em torno de 8 sessões, de 50 minutos, mais ou menos, onde então a gente basicamente trabalha, né, como são 6 esferas que eu trabalho, né, 6 tópicos na minha mentoria, então a gente trabalha, começa pela apresentação, e daí nos outros 6 tópicos a gente trabalha um tópico por mentoria, e no final, então, o fechamento. Mas normalmente quando as pessoas entram, muitas pessoas, é como você diz, elas acham que a gente vai resolver o problema delas. E aí, quando a gente identifica o problema, quando a gente vê onde que está a raiz da ansiedade, da doença, ou então da emoção que a pessoa está precisando trabalhar, muitas vezes as pessoas até se chocam, né, quando a gente fala. E outras vezes elas aceitam. Quando elas aceitam, claro que é mais fácil trabalhar. Quando elas não aceitam, a gente precisa falar muitas vezes por metáforas, né? Como que eu vou dizer assim, parábolas, assim como Jesus falava, né? Tem que contar historinhas parecidas ou historinhas semelhantes que aconteceram para que a pessoa realmente entenda, ou até mesmo as historinhas da nossa vida que a gente também tem para contar. Sim. E para poder ressignificar, porque quando a gente identifica principalmente um trauma, ou um bloqueio, ou uma falta de perdão na pessoa, e a gente precisa trabalhar isso, e quando isso está relacionado diretamente com a família, é bem difícil. Eu já peguei, assim, casos bem difíceis. Mas, com jeitinho, né, com muito amor, com muito carinho, assim, com muito cuidado, né, porque a gente precisa ter muito cuidado com o sentimento do outro. Porque, às vezes, ele também não está pronto e não está preparado para curar e para ressignificar aquela emoção, aquele sentimento. Então, a gente precisa partir para um outro tipo de ação, um outro tipo de tratamento, até que você percebe que aquela pessoa vai conseguir lidar com isso. Porque a gente também não conseguiu lidar com tudo o que Com nossos certeza. mentores ou Sim. a gente não conseguiu, e a gente chora muitas vezes, a gente esbraveja, a gente se lamenta por a gente não conseguir, a gente quer conseguir, mas a gente muitas vezes não consegue. E aí, o que a gente precisa fazer? Não é pular etapas ou não é pegar atalhos, mas é simplesmente deixar um pouquinho de lado aquilo e aí trabalhar uma outra emoção, um outro sentimento,
um outro campo, né? Até que você prepare, se fortaleça para conseguir chegar lá no outro de novo e buscar. Porque mesmo que você pule uma etapa, ou mesmo que você pegue um atalho, não existe como você chegar lá no final sem você ir lá atrás buscar aquilo que ficou para trás. Então, isso eu aprendi, porque eu já estou em 5 anos em terapia, eu tenho terapeuta, eu tenho mentores, eu tenho psicóloga, então eu também preciso, né? E sempre a gente tem problemas, né, desafios para superar e para a gente alcançar. Mas no final da mentoria... E quando você vê exatamente o final, quando chega no final, assim, você vê o progresso, você olha assim e lembra do início daquela pessoa que chegou tão machucada, ainda instável emocionalmente, aí depois no final você vê todo o progresso, como você se sente? Eu me sinto muito, muito aliviada, assim, muito feliz com isso, porque a gente vê no semblante da pessoa. Eu sempre digo assim, eu gosto de tirar uma fotinho na primeira sessão e na última sessão, pelo menos, da pessoa. E aí eu comparo. O semblante da pessoa muda, o olhar da pessoa muda, o sorriso muda. A pessoa está mais solta, né? Mais livre, mais alegre. Até o E a físico, maioria né? das Você vê a aparência, né? Às vezes a pessoa está, né, no caso da quimioterapia, por exemplo, no princípio, né, com um gorrinho e tal, aí depois se aceitando até sem nada, né? Carequinha, muito bom. Eu tive essa experiência, muito sim. legal. E a gente trabalha muito o amor próprio, né? O amor próprio. Amar-se a si mesma, para que então a gente possa dar amor ao nosso próximo. E o amor próprio, ele é algo que precisa ser muito trabalhado, principalmente em paciente oncológico, né? Porque a gente tem dias que tá ruim, tá pálido, tem dias que tá inchado, tem dias que tá com olheiras, tem dias que não tem vontade nem de se arrumar. Então, muitas vezes, assim, é difícil, né? A gente sabe que a gente passa por momentos muito difíceis. Então, o amor próprio, a autoestima, é algo que tem dias que não existe num paciente oncológico. Ele não tem amor próprio e não tem autoestima. Ele se acha, entre aspas, né, um lixo, ele se acha um inútil, ele se acha uma pessoa que está dando trabalho para os outros, uma pessoa que não está mais servindo para ajudar as pessoas, para cuidar da casa, para fazer o seu trabalho. Então, esses sentimentos, eles vêm e a gente precisa aprender a trabalhar com eles, porque a gente precisa se amar, em primeiro lugar, para isso, para se curar. Porque se nós não nos amarmos, nós não vamos conseguir nos curar. Nós precisamos amar, inclusive, a nossa trajetória. Nós precisamos aceitar e amar essa trajetória. Precisamos conversar com as nossas células. Eu sempre digo assim, converse com suas células enquanto você está fazendo quimioterapia. Faça uma meditação, uma oração. Converse com elas, que elas estão recebendo um líquido precioso que vai ajudar na sua cura. Enquanto que muitas pessoas já estão reclamando quando vão ter que tomar quimioterapia, porque vão ficar com sintomas depois, com efeitos colaterais, mas não focam no lado positivo, que é a recuperação, né? O matar o câncer, né? Matar o tumor, ou então extinguir o tumor, né? Então, eu sempre digo assim, veja o lado positivo. E aí muitas pessoas dizem assim, mas que lado positivo vai ter num diagnóstico de câncer, num tratamento de câncer? Tem. Em tudo tem um lado positivo, né? Então, dê graças que você está conseguindo fazer o tratamento, dê graças que você conseguiu, que você tem médicos, tem enfermeiros, tem uma equipe que está te ajudando, quando muitas pessoas às vezes ficam meses na fila e não conseguem. Então, isso tudo é muito motivo de gratidão, né? E a gratidão, ela transforma o coração da pessoa, ela amolece o nosso coração e ela deixa o nosso coração mais sensível, mais humano, mais humanitário. E aí, tudo o que você fizer para o teu progresso, para a tua cura, vai surtir mais efeito, porque você vai estar melhor ao receber isso.
Então, isso é muito importante também. E Olha que ver, assim, no maravilha, olha que final, vocês vão ter, hein? Isso é só, não é, Isso é só como é que se fala? É só uma partinha, né? Uma partezinha de tudo um que. spoiler, um Um spoiler. spoiler, olha que maravilha! E a parte psicológica, olha, que a gente vai tratar dos sentimentos aí, medo, raiva, alegria, né? Repulsa, meu Deus, você acabou de dizer um exemplo. Ai, nossa, eu vou tomar essa medicação, meu Deus do céu, eu vou passar mal, né? Aquele sentimento de repulsa, ai, não quero, ai, que droga, tristeza. E a gente trabalhar esses sentimentos, gente. Eles são, eu falo que nenhum sentimento é de todo ruim. Não é assim? A gente faz a lista de pontos positivos e negativos, e as pessoas colocam lá, muitas vezes, os sentimentos, né? Atitudes, sentimentos que decorrem dessas atitudes, e aí a gente fala, eu sempre lembro que não tem ruim, nada totalmente ruim, nada totalmente bom, eles se complementam, o medo ele serve, né? O medo serve para preservar a gente. Eu sempre Claro. brinco, estou em São Paulo, se eu quiser acordar de madrugada hoje e caminhar na rua, a probabilidade de eu ser assaltada é grande, então eu tenho que ter um pouco de medo. A raiva, tem momentos, você sabe que uma pessoa em depressão profunda, se ela tem muitas vezes um rompante de raiva, dá energia para ela. Naquele momento, a raiva pode servir para tirar uma pessoa, né, daquele estado letárgico. Alegria, né? E que bom, a gente queria estar o tempo todo alegre, mas a gente precisa desse equilíbrio. A repulsa, muitas vezes, a gente precisa disso, né? Precisa de momentos da gente preservar o nosso organismo. Então, você imagina que você olhe perceba um alimento que está um cheiro desagradável, a aparência, vai te causar repulsa e aquilo vai fazer bem para você, você não vai passar mal, você vai evitar aquele alimento. A tristeza faz parte da vida. A tristeza desses que eu enumerei aqui, a tristeza é o que mais faz a gente crescer, ainda. Não deveria ser, mas ainda é, né? E as fases, a gente trabalha muito também as fases do luto. Né? Então, das fases do luto, as fases da Elizabeth Ross, né? Da psiquiatra suíço-americana, que ela fez um trabalho de, de estudos, né, com pacientes terminais. E aí ela trouxe essas fases, esses estágios, né? Então, primeiro estágio da negação. Então, você saber, eu associo isso também ao tratamento oncológico, de você, primeiro impacto. Eu mesma, né, antes até do impacto do diagnóstico, eu neguei, negava. Tinha alguma coisa errada, né? Sabia, sentia, tinha alguma coisa errada na mama, mas eu negava. Eu fiquei na negação há muito tempo, né? Eu fiquei travada no primeiro estágio. Então, o segundo estágio da raiva, então de você negar, não, deve estar errado, eu acho que está errado, esse diagnóstico aí tem alguma coisa errada, eu acho que devem ter trocado de exame, né? Assim. Segundo estágio, a raiva, não é? A raiva, aí vem, né, quando cai a ficha, a raiva, por que comigo, que droga, ai não é possível. Aí a barganha, né, a gente faz, ela coloca de barganha, que a barganha talvez uma troca, mas será, não sei, será que é isso mesmo? Será que é grave? Eu acho que não é grave não, que é meio que você ainda está distante da aceitação. Você ainda está Uhum. aí tentando ludibriar o seu consciente, a sua mente, né? Ah, mas será que? Não sei, né? Ai, mas o médico me receitou quimioterapia, mas será que precisava mesmo? Eu acho que ele errou, né? Aquela coisa assim, né? Eu acho que não sei não, eu vou. Não deve ser, não preciso disso. Depois, se a gente não tomar cuidado, a gente entra num estágio de tristeza, né? Aí realmente saiu desse estágio, a tristeza faz parte, sim, para fazer a gente perguntar. A tristeza, Fátima, que me veio aqui na mente, né? A tristeza faz a gente perguntar no para quê, importante.
Quando a gente está nesse estágio. Quando você pergunta, mas para que, gente? Para que isso? Se você já saiu dos primeiros estágios aí você entra nesse para quê? Para que aconteceu isso comigo? Né? Qual a lição que eu tenho que aprender? Aí você tem uma conexão, né, com o poder superior. Meu Deus, por quê? Para quê? Seria esse para quê perfeito. E o último, que é onde a gente quer chegar. É onde, não sei se nós estamos nele, que é a aceitação. A aceitação da nossa situação, da nossa vivência. Né? Então, esse é o caminho. Então, todos nós passamos, e a gente está, lógico, falando do nosso projeto, dos nossos atendimentos, do grupo, mas em todos os momentos da nossa vida, todos nós, mesmo quem está aqui, quem não tem, quem não é paciente oncológico e tal, todas as situações nós passamos por esses processos. Né? Uma perda, o luto, né? Na verdade, isso daqui está baseado no luto. E luto tem o tempo todo. E luto não é só morte, luto é separação, é perda, é quebra, perda de trabalho, não é? Dispensa de trabalho, de qualquer. A vida a gente está perdendo o tempo todo. Ganhando, perdendo. Então a gente vai trabalhar isso na parte psicológica, complementando maravilhosamente bem aí essa mentoria. Então isso é o complemento ideal, né, Fátima? Com certeza sim. Porque se a gente está instável emocionalmente, a gente não tem ânimo, a gente não faz nada. Não. É uma coisa. Eu sempre costumo dizer assim que as doenças elas são despertadores do nosso corpo, né? Sim. A doença ela desperta a dor, mas ela desperta a dor para que você perceba que algo está errado. Porque algo aconteceu com você, algo você negligenciou, ou algo você não cuidou, ou algo você deixou de lado e não tratou, né? E se transformou em uma doença que te causou a dor. Exatamente. Porque a gente não dá, principalmente a mulher, né? Ela não dá bola para uma dorzinha qualquer. Ela vai suportando, e vai levando, e vai carregando, né? Até vir algo assim que realmente faça ela parar. E esse parar, ele é muito importante, como eu já mencionei antes, né? Para a gente refletir e para a gente principalmente se encontrar e se conhecer. Porque muitas vezes, eu digo assim, a gente não tem tempo de ficar em silêncio conosco mesmo. E o Criador, né, Deus, ele se revela a nós quando a gente está em silêncio. Eu sempre digo isso assim, como é bom conversar com Deus, como é bom orar, como é bom agradecer quando a gente está em absoluto silêncio. Vocês já perceberam a diferença que é a gente orar e agradecer em uma comunidade, que é muito bom a gente também conviver em comunidade, mas a gente agradecer e orar numa comunidade, perante ao altar e com bastante gente ao nosso redor, é muito diferente do que você estar no seu íntimo, no seu quarto, ou no meio da natureza, ou num lugar que você esteja só você e Deus. Então, o silêncio é necessário. E nessa vida corrida de hoje, nessa jornada dupla que a maioria das pessoas tem, ou tripla, ou até mais que tripla, né? Não sobra muitas vezes tempo para você estar em silêncio. Então, a dor, quando você tiver uma dor, quando você tiver uma doença, não brigue com Deus, né? Eu sempre digo assim, não brigue com Deus. Agradeça, porque esse despertador, essa dor, ela vai te trazer muito benefício. Muito benefício. Bem falado, exatamente, né? Alcilene, vamos ver se a Alcilene está aqui, ela entrou, se ela pode falar com a gente. Vamos ver aqui,
Deixa eu ver aqui. A Pausilene participou dos grupos. Deixa eu ver aqui. Não sei como ela entrou aqui. Vamos lá. Não. Auxiliane, se você quiser, né, compartilhar com a gente, puder falar, vai ser bom, né? Ela participou com a gente. E assim, pessoal, acho que é o recado que a gente gostaria de dar. Você vai ver, vão ver bastante. Ela tá aqui, ó. Oi! Você topa aparecer um pouquinho aqui pra gente? Posso te mandar um convite? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ou você clica na câmerazinha. Vamos lá aqui. Vou mandar um convite para ela. Te mandei um convite, ó, Silene. Vamos ver se ela consegue. Ou então clica na câmera. Não. Boa noite, vamos ver aqui. De novo, vamos lá, vou mandar o convite aqui. Pouquinho. E aqui. Fantástico esse depoimento. E nós falamos de tantas coisas nos orientando. Muito obrigado. Legal, a Maurinha. Parabéns, Fátima, tá, também aí. Então, pra gente aqui. Legal, olha, eu estou esperando a Alcilene. Compartilhem, gente, compartilhem essa live. Não é, Fátima? Para quem precisar, olha, para quem... Todo mundo conhece alguém, algum paciente oncológico. E uma coisa, olha, eu vou falar no ar agora. Você falou uma coisa que não foi combinado, não tinha comentado nada com a Fátima. Você falou uma coisa, Fátima, sobre os familiares. Talvez, por que não? Eu estava pensando aí, de repente, também podemos, né, mais para frente, pensar num grupo de familiares, né? Um grupo somente de familiares, mas também, assim, eu também não tinha comentado nada contigo, a gente tem tanta coisa para conversar que a gente acaba nem conversando na live, conversa na live, né, gente? E aí, porque naquele grupo que eu fiz parte de pacientes oncológicos ali, tinha também cuidadores. E o quanto que é importante para a pessoa que está cuidando um paciente oncológico aprender também a lidar com os sentimentos e com as atitudes, muitas vezes, do paciente oncológico, né? Se colocar no lugar dele, ter mais empatia. Então, isso tudo pode ajudar muito. Então, é bem interessante. Vai entrar. Legal, ó. Vamos conversar depois. A Auxiliane vai entrar aqui, vamos ver se vai aparecer. Aí, cadê? Não tô vendo a imagem. Ai! Legal. Obrigada, minha querida. Saudade. Igualmente. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vinda. Uma honra. Tô eu aqui, né, com minha carequinha. Linda, 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 linda. Olha só. Eu só não ficava careca porque eu tinha muito frio na cabeça. Mas eu tinha que usar os lencinhos, né? Tinha que usar uns lencinhos tudo furadinho também. Ih, eu tô toda cheia de coisa. Se eu colocasse um lencinho muito... um tecido, dependendo do tecido, também eu começava a suar. Se eu tirasse, começava a passar frio. Era uma loucura. Tá legal, tá linda, tá linda. Obrigada. Fala um pouquinho da sua experiência, minha querida, do grupo. Como que você se sentiu no grupo? A minha experiência foi maravilhosa. Foi assim, como eu te falei, eu acho que eu te encontrei aí no meio desse mundo oncológico, né? Nada isso por acaso. É uma melhor coisa, né? A gente, quando cai no mundo da oncologia, a gente encontra várias pessoas, né? São outros conhecimentos, outras experiências, né? E assim, encontrar você foi maravilhoso. Você é uma pessoa que
realmente encanta o paciente oncológico, né? Eu, assim, tô há 5 meses na luta, né? Inclusive, hoje estou com 5 dias que tomei quimioterapia, ainda que um pouco com dor muscular, né? E, assim, eu tava aqui vendo, assim, vocês falaram tudo, tudo. A Fátima E falou coisas olha, aí, assim, que eu vivencio todos. A questão da aceitação é olha muito só, tá importante. vendo? A E aceitação agora, é Alcilene, olha, agora com a Fátima junto, hein? Você tem uma ideia do grupo maravilha. agora maravilhoso. Agora a Fátima, da parceria com a Fátima é mentora de estilo de vida, olha que legal. Ela que ela falou aí diversas questões, né? Então, até de espiritualidade, alimentação, e ela faz, e é o que ela faz, isso que é o mais importante, né? Então ela ensina o que ela Isso faz. aí que ela falou, assim, a gente precisa, né? Eu, assim, em janeiro, tive meu diagnóstico, né? Tinha aquela vida de louco, né? Só trabalhava, igual a Fátima falou aí. Só trabalhava e só pensava nos outros. E até mesmo diante do diagnóstico veio aquele pensamento: filho, marido, mãe, família, até a ficha cair, né? E vir o pensamento: agora sou eu, pensar em mim, né? Veio esse pensamento depois do início da quimioterapia, né? Ela falou uma coisa aí que eu acho que não tem um paciente oncológico que não passe por isso. Esse sentimento de tomar quimioterapia. Hoje é o dia, amanhã é o dia. O que passa na cabeça da gente. Porque não é fácil. Com certeza. Quando a É uma gente pensa, barra, né? é uma barra. Quando a gente lembra, né, É, Fátima? Nossa. Né? a aceitação, a ideia a gente sabe, né? A gente vivenciou aí no grupo, né? Tem pessoas que não aceitam, né? Igual o físico, o emocional. O emocional eu conto em primeira instância, né? Quando você emocionalmente equilibra, o físico vem junto, né? Com Porque certeza. a parte do paciente oncológico é equilibrar o emocional é muito difícil. Muito difícil, sim. Eu sugiro, assim, que todos tenham ajuda. Porque, às vezes, a gente até pode pensar que sozinho vai. Ah, vou conseguir. Mas não consegue. A gente até vai, mas a gente não resiste muito tempo sozinha, né? Não. Igual você falou, tem dias que parece que nada está acontecendo. Parece que nada aconteceu, você está seguindo sua vida normal, você está em Uhum. tratamento igual eu estou, nada está acontecendo, mas de repente tem aquele momento que a ficha cai. E desmorona, né? Desmorona muitas vezes a nossa montanha, né? E aí a gente se sente, como eu disse, né, antes, entre aspas, a gente se sente inútil, se sente um lixo, se sente péssima, se sente um estorvo na vida da pessoa. Muito. E isso tudo degrine muito a nossa imagem, baixa muito a nossa autoestima. E aí, se a gente tem um grupo onde a gente ir e falar tudo isso que a gente sente, e a pessoa pode dizer para nós: eu sei o que você está sentindo, porque eu também já senti isso. Isso ajuda demais, isso ajuda demais, porque eu sempre digo, não é a mesma coisa você ou algum familiar ou algum amigo chegar e dizer para você assim: eu imagino o que você está sentindo. Não é a mesma coisa que Ajuda alguém muito chegar isso. para você e dizer: eu sei o que você está sentindo, porque eu já passei por isso, eu posso te ajudar. Eu Uhum. posso te dizer que isso vai Exatamente. passar, eu posso te dizer que não é só que é por hoje ou por amanhã, mas que tudo passa, que você precisa resistir, né? Isso não tem preço, isso não tem preço. Não tem. Hoje o que eu mais escuto é: nossa, você é muito forte. Eu no seu lugar, eu não estaria aguentando o que você está suportando. Eu no seu lugar já teria parado, já teria esperado a morte chegar. Tudo bem que no início a gente pensa, passa turbulhões de Com pensamentos que a certeza. gente pensa: vou parar, vou esperar a morte chegar, e isso assim, mas não, depois quando você levanta a cabeça e segue, e o que eu mais escuto hoje são essas palavras: eu no seu lugar, eu não estaria suportando isso.
E a gente suporta. A gente se descobre que é capaz de suportar coisas que jamais imaginaria. Exatamente. Me fala uma coisa, Alcilene, antes de você pedir ajuda, como que você estava se sentindo? Aí, angustiada, choro, sempre, muito choro, negatividade. Na verdade, na minha mente só vinha morte. É aquela história que a gente tem, né? O diagnóstico de câncer, todo mundo já vê morte, né? Então, eu tinha isso na minha cabeça. Tanto assim que eu procurei, bem na minha primeira quimioterapia, como você sabe, eu tive que fazer particular, depois que eu fui pro SUS e tal. Na minha primeira quimioterapia eu tive com psicóloga, né? Eu tive a conversa da psicóloga lá na clínica e tudo. Então, assim, eu só ouvi, porque eu não conseguia falar, porque eu só chorava. Eu só chorava. E ela me dava um lenço, ela falava, pode chorar. Por quê? Porque na minha mente era isso. É morte. Hoje eu tô com 5 meses de tratamento, aguardando fazer cirurgia. Então, assim, hoje eu tenho outra visão. Não tenho mais aquele choro de antes. Então, Nossa, assim, legal. a procura, para mim, foi muito bom. Legal. Muito bom, E Alcilene. a E a melhor Alcilene parte é que eu me vai identifiquei com a continuar, né? procura, né? A Alcilene vai continuar. Sim, sim, Tá aí, sim. ó. Ó, a Que Alcilene legal. já está no Com grupo. certeza. Legal, Silene. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo por poder compartilhar, Nada. né? Tudo que você viveu aí. Aí, tamo junto. Olha lá, depois eu Estamos te juntos passo sempre, sim. as informações. Tá bom? Obrigada. Tá ótimo, Beijo. então. Beijão no coração de vocês. Tá. Gratidão. Gratidão. Deus te abençoe. Amém, nós todos. Só clicar no xizinho em cima. Aí que você. Ó, que maravilha, Fátima. Nossa, me emocionei Eita. muito com o depoimento É, dela. nossa. Lembrei muito do primeiro dia também que eu conversei com a psicóloga. E olha que foi punk também. Então, assim, nossa, quando a gente se vê lá atrás, quando a gente estava começando, como a gente era diferente. Sim. Hoje, a gente é totalmente outra versão, outra pessoa. Eu sempre digo assim, a minha vida está dividida em 2 fases até o momento de agora. A fase de antes do câncer e depois do câncer. Sim. Porque eu tentei ser muito a parte da mulher que eu sou hoje, parte da pessoa, do ser humano que eu sou hoje. Eu tentei ser isso durante toda a minha vida, até os meus 48 anos, quando eu fui diagnosticada com câncer. Mas eu não consegui. Eu batia de frente muito com desafios, com muralhas, como se diz, né? E era muito difícil. Era muito difícil a gente ser verdadeiramente quem a gente é e a gente ter uma estrutura interna que nos suporte por ela mesma. Porque eu preciso fazer essa minha estrutura estar forte. Eu que preciso me cuidar. Eu não posso esperar por ninguém para me cuidar. Eu preciso, em primeiro lugar, eu me cuidar. E eu preciso ser o exemplo também, preciso deixar um legado aqui nessa vida, nessa minha passagem Exatamente. aqui, para as pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu sou uma pessoa que motivo, que inspiro, que trato bem as pessoas, que perdoo, que convivo bem com as pessoas, eu vou deixar um legado bom. Então, muitas vezes, as minhas atitudes de antes não eram coniventes, né? Não eram assim, da maneira como eu me sentia. Eu não conseguia, muitas vezes, expressar os meus sentimentos. E eu me culpava por isso. Me culpava bastante por isso. E aí, quando veio o câncer, eu pensava assim, nossa, e agora? Se a minha vida terminar amanhã? Porque aí eu muitas vezes dizia assim, eu vou primeiro criar meus filhos, vou educar, vou pagar faculdade, eu vou deixar eles se formar, casar, ter a família deles, para que depois eu possa cuidar da minha casa, da vida do meu marido, da nossa vida conjugal. Mas isso tudo tem que acontecer simultaneamente na nossa vida, no Exatamente. dia a dia, porque ninguém sabe o dia da manhã. Esse é o desafio. E aí, quando tu se depara com a morte, assim, daí de repente tu diz, e agora? O que eu fiz até agora?
E agora, se eu não tiver mais tempo para fazer? E aí você corre atrás do prejuízo, né? E aí, por isso que nós estamos aqui, né? Em busca de curar sempre mais e de curar as outras pessoas também. Exatamente. É isso aí. Acho que o recado está dado. Vocês vão ver a nossa carinha várias vezes aqui nas redes sociais. Com E certeza. assim, compartilhem. Nós temos canal também. A Fátima, qual é o seu canal, Fátima? Tem canal no YouTube? Se quiser escrever aqui. O meu canal do YouTube é Fátima Roden. Eu vou escrever meu nome aqui, porque meu sobrenome é meio Isso, complicadinho. a Fátima está escrevendo. Obrigada, Maurício. Maurício também um parceirão aí. Olha, Maurício e a esposa. Legal. Legal. Um abraço na sua esposa. Ele gostou muito da live. Conhecer pessoas que precisam aí, pode indicar a gente agradece, né? Sim. Muito obrigada a todos mesmo. As Ó, minhas redes sociais estão com o meu nome, né? Fátima Roden, é Facebook, Instagram, Fátima Roden 8 e canal do YouTube Fátima Roden também. Fiquem à vontade para me seguir lá e ver meus conteúdos que eu já tenho lá, os vídeos, as lives, onde eu já estou ajudando várias meu pessoas também. canal no YouTube, canal Mais Feliz com o de Segovia, pode procurar lá. Tá bem bonitinho, né? Nosso canal tá. Futuramente a gente vai Tá? ter né? A gente vai tá montando, né? Um outro canal aí só focado aí na oncologia, mas por enquanto vocês encontram a gente aí no YouTube, aqui no Instagram, né? Então a gente vai estar aí. E é isso, pessoal. Compartilhem essa live. E assim, eu tinha prometido, né? Tinha prometido um áudio de hipnose. Quem está aqui que tiver interesse de ganhar um áudio de hipnose, de auto-hipnose, eu vou fazer uma pergunta, quem responder certo vai ganhar. Tá todo mundo ouvindo? Quem quiser, né? Olha, então, vamos ver. O primeiro que responder aqui, vamos lá. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Vamos ver quem vai responder aí. Vamos ver, mas é a resposta, tem uma resposta certa? Tem, né? A gente falou isso o tempo todo na live. Não é, Fátima? A Simone! Sim. Simone ganhou. Ah, Simone. e Barreto também Foi a responder. Simone, a Maurinha. A Simone. Simone vai ganhar um áudio de auto-hipnose. Legal. Ó, legal. Legal. Parabéns, viu? Parabéns. Vocês estavam atentos. É isso aí. Olha, eu agradeço demais a presença de todos. Nós agradecemos. E tá aí, nosso endereço. Se quiser falar conosco, deixe seu recadinho aqui. E a gente vai tá por aí, né, Fátima? Vai estar por aqui. Quem tiver qualquer dúvida. E depois a gente vai estar anunciando direitinho a data, né? Com certeza, que está próxima. No momento que fecharmos a turma, Sim, a gente já anuncia a data do início aí. Ó, a Alcilene já garantiu a presença. Legal. Já vamos também lançar em breve agora também as inscrições lá, o post, né, das inscrições. E aí o pessoal já vão poder Maiores estar contatando informações, valores promocionais, hein? Olha, essas vagas aqui, esse grupo, né? Valor promocional, procure a gente lá, a gente passa todas as informações. Boa noite, Maurinha. Obrigada por elogiando a gente. Obrigada, pessoal. A gente se vê. Obrigada, Fátima. Maravilha, estou muito feliz, de verdade. Também estou muito feliz. Gratidão pela parceria. Obrigada a todos. Legal. Fiquem com Deus. Amém. Beijos a todas. Tchau, Simone.